Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Franqueto e sejam bem-vindos ao canal Tarefa em Casa. Vamos para mais uma videoaula sobre análise combinatória e nessa videoaula eu vou falar especificamente de anagramas. Aproveitem a aula e bons estudos! Bom, pessoal, iniciando a nossa segunda videoaula sobre análise combinatória, nessa videoaula eu vou falar especificamente de anagrama. Nessa primeira questão, quantos são os anagramas da palavra sorte? Observe que sorte não tem nenhuma letra repetida, ou seja, não há repetição de letras. Então, nós vamos utilizar a equação simples da permutação, que é P igual a N fatorial. Mas quem é N? N é a quantidade de letras que tem nessa palavra. E no caso da palavra sorte, são 5 letras, então N é igual a 5. Assim, nós temos que P é igual a 5 fatorial. Como já vimos na aula anterior, o fatorial nós resolvemos multiplicando esse valor, esse 5, por todos os seus antecessores naturais, ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o resultado dessa multiplicação é igual a 120, ou seja, a palavra sorte tem 120 anagramas, beleza? Agora, no exercício 2, quantos são os anagramas da palavra patada? Observe que aqui nós temos uma letra repetindo, ou seja, a letra A, ela repete 3 vezes. E no caso dessa palavra, patada, ela possui 6 letras, ou seja, N é igual a 6. Então, nós vamos utilizar essa equação. Olha, P é igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Mas por que divide por 3 fatorial? É porque a palavra patada, ela possui uma repetição de letras, a letra A. A letra A, ela repete 3 vezes. Então, eu trouxe aqui um esquema para mostrar para vocês por que nós temos que dividir, né? Temos aqui um anagrama, um dos anagramas, ó, PT, D, A e A. Observe que eu reescrevi mais 2 vezes esse anagrama e só inverti o A aqui de posição. Eu coloquei um A de cada cor para mostrar que eu inverti, né, a posição, que eu troquei a posição da letra A, mas o anagrama ficou o mesmo, olha só, P, T, D, A e A. Não importa a ordem aqui da letra A, certo? Então, nesse caso aqui, olha, o anagrama é o mesmo. Então, por isso que nós dividimos aqui o N, né, o N fatorial, pela quantidade de vezes que a letra se repete. Então, fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial. E 6 fatorial nós já sabemos, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial. Por quê? Porque como nós vamos dividir, né? Nós vamos multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e dividir por 3 fatorial, então nós podemos eliminar esse 3 fatorial que está aqui no numerador com o 3 fatorial que está no denominador, ou seja, multiplicar esses valores por 3 fatorial e dividir por 3 fatorial, o resultado vai ser o mesmo. Então nós podemos deixar aqui, olha, 6 vezes 5 vezes 4. E esse 3 fatorial do numerador, nós podemos cortar aqui com o 3 fatorial do denominador, ok? Então, fica apenas 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Ou seja, a palavra patada, né, ela possui, nesse caso, 120 anagramas, beleza? Bom, pessoal, continuando a nossa videoaula, agora na questão 3, quantos são os anagramas da palavra arara? Observe que essa palavra arara, ela tem as letras A e R, elas se repetem. A letra A, ela repete 3 vezes e a letra R, ela repete 2 vezes. E o N dessa palavra arara é igual a 5, ou seja, nós temos 5 letras, A, R, A, certo? Embora a letra A e a letra R, elas se repetem, mas a palavra inteira ela é formada por 5 letras. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a mesma equação do exercício 2. Olha, P é igual a 5 fatorial, que é N fatorial, que é a quantidade de letras que a palavra arara possui, dividido por 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que a letra A repete, 3 vezes, vezes 2 fatorial, que é a quantidade de vezes que a letra R repete. Então, fica 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí nós temos que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Observem que eu parei novamente aqui no 3 fatorial. Por quê? Nós vamos dividir por 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que a letra A se repete, certo? Então, nesse caso, nós podemos cortar esse 3 fatorial
do numerador com 3 fatorial do denominador. Aí fica apenas 5 vezes 4 dividido por 2 vezes o 1. E 5 vezes 4 é 20, e 2 vezes 1 é igual a 2. 20 dividido por 2 igual a 10. Ou seja, a palavra arara, ela possui 10 anagramas, beleza? Bom, pessoal, aqui nós temos agora o exercício 4, né? Eu cometi aqui um pequeno equívoco, mas não é 3, é exercício 4. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Uma palavra muito bonita, por sinal, né? Então, nesse caso aqui, olha, nós temos a letra M, ela repete 2 vezes. A letra T, ela também repete 2 vezes. E a letra A, ela repete 3 vezes. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aqui a mesma fórmula que nós utilizamos nos dois exercícios anteriores, no 2 e no 3, né? Então, nós temos que P é igual a 10 fatorial, por quê? Porque a palavra matemática ela tem 10 letras, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras. Dividido por quem? 2 fatorial, que é a quantidade de vezes que a letra M repete, vezes 2 fatorial, que agora é a quantidade de vezes que a letra T repete, vezes 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que a letra A repete. Então, quantas letras for repetida em uma palavra, eu vou dividir pelo fatorial dessas letras que se repetem, ok? Então, fica 10 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial. E 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Observe que nós temos um 3 fatorial aqui no denominador. Então, o que nós vamos fazer? Vamos eliminar esse 3 fatorial de cima com o 3 fatorial aqui do denominador, ok? Então, ficou apenas 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo essa multiplicação desses números aqui do numerador, nós chegamos a 604.800. E 2 fatorial é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, ficou 604.800 dividido por 4. Portanto, P é igual a 151.200. Então, a palavra matemática, essa palavra tão bonita, ela possui 151.200 anagrama, beleza? Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula sobre análise combinatória. Foi tratado especificamente de anagrama nessa videoaula. Eu espero ter colaborado para que vocês sanassem suas dúvidas sobre esse tema e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!